O SS Obergruppenführer Dr. Hans Kammler foi o general que comandou o programa de armas secretas da Alemanha nazista. Ele construiu os andares subterrâneos que escondiam os mísseis do programa V2, além de supervisionar a construção do avião a jato mais avançado da Alemanha e ter sido responsável pelo uso de dezenas de milhares de trabalhadores escravos dos campos de concentração. Ele era, para todos os efeitos, o verdadeiro Dr. Mal, mas com o fim da guerra, esse oficial nazista de alto escalão simplesmente desapareceu para nunca mais ser visto novamente. No vídeo de hoje, tratarei de falar sobre o que aconteceu com o general de 43 anos Hans Kammler, um dos fugitivos mais procurados da história. Esse é o Mini Docs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. Hans Kammler era um engenheiro civil que obtivera seu doutorado em 1932. Ele nasceu em Stettin, Alemanha, agora pertencente à Polônia, em 1901, não tendo servido durante a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, já em 1919, Kammler ingressou no Freikorps, um dos muitos exércitos privados da direita que surgiram na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, e lutou contra os comunistas pelo controle da República de Weimar. Kammler se juntou ao Partido Nazista em 1931 e às SS em 1933. Muito benquisto, ele ascendeu de chefe do Departamento de Construção do Ministério da Aviação a vice-chefe do principal escritório econômico e administrativo das SS, uma vasta divisão que gerenciava suprimentos financeiros e projetos de negócios para aquela organização, bem como administrava o sistema de campos. De fato, Kammler supervisionava os escritórios C e D, departamentos que administravam o sistema de campos de concentração e projetavam e construíam sua infraestrutura, respectivamente. Por exemplo, foi ele quem supervisionou a construção dos crematórios do campo expandido de Auschwitz na Polônia, conhecido como Birkenau. Em 1942, Kammler começou seu envolvimento com o programa de armas avançadas, novamente na construção de instalações secretas. Ele começou construindo fábricas e estandes de testes para as V2 e o novo jato Messerschmitt Me-262. Em agosto de 1943, após um forte ataque aéreo britânico ao centro de pesquisa do exército em Peenemünde, no norte da Alemanha, foi decidida a mudança na localização do centro de pesquisas, desenvolvimento e fabricação de bombas voadoras V1 e mísseis V2 para instalações subterrâneas especiais, criadas usando grande quantidade de trabalho escravo. Kammler criou a enorme instalação Mittelwerk, 3 km a noroeste da cidade de Nordhausen, na Turíngia, além de seu campo de concentração anexo, em Mittelbau-Dora. Dentro daquele vasto mundo subterrâneo, os V1 e V2 foram construídos sob a supervisão de cientistas nazistas como Arthur Rudolph e engenheiros como Magnus von Braun, irmão de Werner von Braun. Em Mittelwerk, 2.275 bombas voadoras V1 foram construídas e usadas para bombardear a Grã-Bretanha, bem como 5.200 mísseis V2, também usados para atingir alvos naquele país e partes do noroeste da Europa. Essa instalação também fabricou o revolucionário Heinkel HE-162, o Volksjäger, um caça de última hora que felizmente apareceu tarde demais para representar uma grande ameaça aos aliados, além de ter uma instalação de produção de combustíveis de aviação em seu subsolo. Das cerca de 60 mil pessoas que passaram pelo campo de concentração de Mittelbau-Dora Central e seus subcampos, aproximadamente 20 mil morreram, incluindo 350 enforcadas pelas SS. O general Kammler disse notoriamente à época: "Não se preocupem com as vítimas, o trabalho deve prosseguir no menor tempo possível." Todos esses trabalhos significavam que Kammler era bem próximo a Albert Speer, ministro de Armamentos e Produção Bélica do Reich. Speer nomeou Kammler seu representante para tarefas especiais de construção. Entretanto, este possuía um forte viés para a autopromoção, e em março de 1944 persuadiu Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, a nomeá-lo chefe de construções especiais no programa de aeronaves de caça. Essa nomeação tornou Kammler gerente econômico superior e mais importante em muitos aspectos que Albert Speer.
da construção de edifícios e instalações de produção dos foguetes V-2, no dia 8 de agosto de 1944, Kammler foi nomeado por Heinrich Himmler, chefe das SS, para o comando das operações dos próprios foguetes, que estavam sob os auspícios do general Walter Dornberger, que estava oficialmente no Comando Geral de Operações V-2. No dia 31 de janeiro de 1945, o comando de Kammler foi confirmado quando ele se tornou chefe de todos os projetos de mísseis no cambaleante Terceiro Reich. É notável que Kammler tenha sido o último oficial promovido por Himmler à patente de Obergruppenführer em 1945. Ele foi também premiado com a Cruz de Mérito de Cavaleiros de Guerra com Espadas, a medalha de distinção por serviços fora de combate mais alta da Alemanha. Após essa promoção, e com a queda em desgraça do cada vez mais marginalizado Hermann Göring, Kammler foi capaz de consolidar ainda mais sua base de poder ao ser nomeado, no início de abril, general do Führer e plenipotenciário para aeronaves a jato. Com o tempo rapidamente se esgotando, Kammler ordenou a evacuação de Werner von Braun e mais 500 técnicos para os Alpes, em 1º de abril. A divisão de lançamento de mísseis das SS foi reformulada como divisão de infantaria. Kammler desobedeceu ao alto comando das Forças Armadas, que havia ordenado defender a área de Nordhausen contra o avanço dos americanos. Em vez disso, ele abandonou a instalação de Mittelwerk, enviando os valiosos cientistas e técnicos para esconderijos. Mas e quanto aos movimentos de Kammler no final da guerra? Sabemos um pouco sobre isso, dado que os britânicos o haviam colocado numa lista de alvos para serem eliminados alguns meses antes. Desde fevereiro de 1945, ele era rastreado pela inteligência britânica por meio de mensagens enigma descriptografadas, como parte de um plano para matar 10 oficiais seniores das SS, operação cujo codinome era Little Foxley. A Operação Foxley original tinha sido um plano ambicioso para matar Hitler usando snipers, que seriam lançados de paraquedas perto do seu quartel-general em Obersalzberg, no sul da Baviera. Esse plano foi abandonado devido a discussões na Grã-Bretanha sobre se Hitler, por conta de suas desastrosas decisões militares, seria ou não mais útil para os aliados caso fosse deixado vivo. A Little Foxley focou em 10 importantes personalidades. Além de Kammler, os alvos da operação eram o Brigadeführer Walter Schellenberg, chefe do serviço de espionagem das SS, o Gruppenführer Otto Ohlendorf, vice-diretor-geral do Ministério de Assuntos Econômicos do Reich e ex-chefe do Einsatzgruppe D na Frente Oriental, o Obergruppenführer Gottlob Berger, chefe do escritório de recrutamento das SS, o Obergruppenführer Hans Jüttner, chefe do escritório principal de liderança das SS, o Obergruppenführer Oswald Pohl, ex-chefe de Kammler no escritório econômico e administrativo central das SS e também administrador do sistema de campos de concentração, o SS-Gruppenführer Richard Glucks, responsável pelo trabalho forçado nos campos de concentração e supervisor de experimentos médicos nos campos, o SS-Gruppenführer Hermann Fegelein, oficial de ligação de Himmler no quartel-general do Führer, e por último o Obergruppenführer Alfred Wünnenberg, chefe da polícia de ordem. Os britânicos consideraram Kammler um alvo difícil de rastrear, já que nos últimos meses da guerra ele se movia de um lugar para outro regularmente. Eles tentaram matá-lo nos dias 3 e 8 de abril de 1945, quando souberam que ele e sua equipe estavam em Nordhausen. Massivos ataques aéreos da Royal Air Force mataram 8.800 pessoas naquela área, mas Kammler e sua equipe sobreviveram, dirigindo pelas ruínas em chamas até encontrar um local seguro. Mensagens interceptadas pelos aliados revelaram que Kammler estava em Munique no dia 13 de abril, onde compareceu a uma reunião com Albert Speer. Após esse compromisso, ele apareceu no Palácio de Lindenhof, um grande castelo no sudoeste da Baviera, localizado perto de outra grande fábrica subterrânea das SS, a fábrica de aviões a jato Messerschmitt 262 em Oberammergau. Kammler e sua equipe imediata chegaram ao castelo no dia 2 de abril. Toneladas de documentos de pesquisa foram escondidas em suas proximidades. Entretanto, Kammler não ficou lá por muito tempo, e já no dia 8, ele e sua equipe se mudaram para Ebensee, na Áustria. Perto de onde Kammler estava homiziado, localizava-se o campo de concentração de Ebensee.
onde os internos eram usados para construir uma instalação subterrânea destinada a estocar armamentos. Na noite do dia 3 para 4 de maio, apenas 4 dias antes da rendição final alemã, Kammler reuniu sua equipe e anunciou que eles se mudariam para Praga, capital da Tchecoslováquia e ainda sob ocupação alemã. Embora essa não tenha sido uma decisão unânime, o pequeno comboio partiu mesmo assim. Kammler viajou num veículo próprio, com seu motorista, o SS Oberscharführer Friedrich Baum, seu ajudante, o SS Sturmbannführer Arthur Struck, um segundo motorista, Kurt Proick, e um punhado de caminhões e carros de campo que levavam o restante daquela pequena equipe. No dia 4 de maio, seguindo uma rota marcada no mapa, o comboio passou pela cidade de Linz, na Áustria. Curiosamente, as anotações naquele mapa terminavam em Freistadt, Áustria, e não em Praga, na Tchecoslováquia, destino programado. Ainda durante o percurso, Kammler e seu motorista Baum se separaram do comboio principal. Nesse ponto, seus passos tornaram-se desconhecidos. Ele estava, definitivamente, encobrindo seu rastro. No dia 4 de maio, uma unidade britânica capturou um bunker perto de Lübeck, no norte da Alemanha. Investigadores encontraram alguns veículos das SS que os registros mostravam pertencer à comitiva próxima de Kammler. Flutuando no tanque de água do bunker havia um cadáver em decomposição que carregava documentos de identificação de Hans Kammler. Os britânicos, entretanto, não acreditavam que aquele fosse, de fato, ele. Os britânicos ouviram falar de Kammler pela última vez no dia 7 de maio, quando interceptaram uma ordem que ele enviara para a escola de sinalização das SS em Leitmeritz. A localização de Kammler quando ele enviou a mensagem era, no entanto, desconhecida. A história contada é a de que Kammler e Baum chegaram a Praga, mas haviam sido pegos no levante tcheco contra a ocupação alemã. Baum aparentemente foi baleado no joelho esquerdo, levado para o hospital e depois morto por guerrilheiros tchecos quando o hospital foi invadido. Curiosamente, registros mostram que um Oberfeldwebel Friedrich Baum e não um SS Oberscharführer Friedrich Baum foi internado no Hospital Militar em Gmunden, Áustria, no dia 23 de maio, depois de ter levado um tiro no joelho em Praga no dia 5 daquele mês. As patentes são semelhantes, uma do Exército e outra das SS, assim como o nome e o tipo de lesão. Muitos funcionários das SS passaram a vestir o uniforme do Exército regular no final da guerra como forma de evitar a prisão. De qualquer maneira, o sargento do Exército Baum morreu de uma infecção em Gmunden no dia 29 de maio e foi enterrado localmente. Pesquisas posteriores revelaram que nos registros do Exército nunca houve um motorista Oberfeldwebel Friedrich Baum. Registros daquele mesmo hospital mostram que Baum foi baleado no joelho direito e não esquerdo, conforme relatado na história original. Muitos supuseram que o Baum em Gmunden era na verdade um Kammler ferido, que vestiu um uniforme do exército e adotou o nome de seu motorista morto, fugindo de Praga até que seu ferimento infeccionado o levasse a procurar auxílio médico, quando já era tarde demais para salvar sua vida e ele morreu de infecção generalizada. No entanto, houve uma reviravolta nessa teoria. Em 1967, autoridades austríacas trasladaram corpos de soldados alemães mortos na guerra e os enterraram novamente no Maior. Quando o túmulo de Baum foi aberto, verificou-se que estava vazio. Talvez Kammler tivesse então fingido sua própria morte no final de maio, com a ajuda de algum subordinado. Uma outra teoria afirma que Kammler cometeu suicídio enquanto fugia. Alguns de seus subordinados, que mais tarde foram capturados pelos aliados, relataram que Kammler e membros de seu staff partiram com destino a Praga no dia 8 de maio. Ele partiu, segundo essa hipótese, no meio de um comboio do exército alemão, nas proximidades da cidade de Písek, no sul da Tchecoslováquia. Kammler parou e atirou em si mesmo ou se envenenou, sendo enterrado por funcionários leais numa cova sem identificação e cuja localização eles não conseguiam ou não queriam se lembrar. Em 1949, o suicídio de Kammler às margens da estrada foi refutado por um agente do Corpo de Contra-Espionagem dos Estados Unidos, que trabalhava na desnazificação em Hessen. Ele afirmava que Kammler tinha sido capturado pelos americanos em maio, mas havia escapado e estava trabalhando para os soviéticos na Alemanha Oriental. Havia Kammler realmente caído nas mãos americanas por volta dos dias 9 ou 10 de maio em Oberammergau e toda a história de Praga foi fabricada
para fornecer um cenário plausível de morte para ele na futura zona de ocupação soviética, onde nenhuma investigação adequada poderia ser feita? Ao que parecia, a falta de urgência com que os aliados procuraram Kammler imediatamente após a guerra sugere que eles já o tinham sob custódia secreta e não queriam que os soviéticos soubessem. Por exemplo, seu nome foi mantido de fora dos julgamentos de Nuremberg. Em 35.000 páginas de testemunhas e evidências, Kammler, que supervisionou campos de concentração, foi mencionado apenas 26 vezes. Ele também foi rapidamente declarado morto. Em setembro de 1949, a viúva de Kammler ajuizou uma petição para que o marido fosse declarado legalmente morto, o que foi atendido sem qualquer dificuldade, interrompendo convenientemente qualquer interesse que organizações de inteligência pudessem ter por ele. No final da guerra, Kammler tinha apenas 43 anos, o que nos faz supor que ele poderia ter vivido por mais algumas décadas após a guerra. Considerando a falta de qualquer evidência de sua morte, além de histórias contraditórias de funcionários leais das SS, a decisão de declarar sua morte parecia suspeita e indicava um Kammler vivo em mãos aliadas. Afinal de contas, ele seria útil para os serviços de inteligência ocidentais, já que sabia onde certas pessoas e documentos estavam escondidos, mesmo que não fosse um cientista como Wernher von Braun e milhares de nazistas que os americanos enviaram para os Estados Unidos após a guerra na Operação Paperclip, para povoar a NASA e outras agências governamentais com os melhores cérebros do Terceiro Reich. Um destino possível para Kammler vem do relato de um oficial da antiga OSS, que afirmou décadas mais tarde que Kammler foi enviado aos Estados Unidos e mantido em cativeiro até 1947, quando ele então cometeu suicídio. 2 relatórios surgiram de arquivos desclassificados dos Estados Unidos que pareciam mostrar que Kammler estivera, de fato, em mãos americanas. O primeiro, datado de 30 de maio de 1945, originalmente do Quartel-General das Forças Aéreas Estratégicas dos Estados Unidos na Europa, põe Kammler numa lista de pessoal sênior da Força Aérea Alemã sob custódia nos Estados Unidos. O top da lista era Hermann Göring. O nome de Kammler aparece no número 18, listado como um inspetor de todas as unidades de caça-jato da Luftwaffe. A captura de Kammler foi registrada em outro documento, datado de 10 de julho. Uma estrutura organizacional da Luftwaffe nos estágios finais da guerra. Nele, Kammler é listado como um dos prisioneiros mantidos para interrogatório. O que aconteceu com Hans Kammler depois disso permanece um mistério. Ele, conforme relatado pelo OSS, cometeu suicídio enquanto estava sob cativeiro nos Estados Unidos em 1947. Talvez nunca saibamos, mas acho que está claro que Kammler sobreviveu à guerra e nunca enfrentou a justiça pelos crimes que cometeu.